dia em que Jeffrey Woods e sua família chegaram em sua nova casa, o céu estava nublado e o tempo estava agitado. O céu cinzento parecia pontuar o seu humor. Jeff não estava feliz por estar aqui. Sua nova casa era linda, porém, um verdadeiro exemplo do novo sucesso de seu pai. Mas ainda assim, não era a casa que ele conhecia. Uma semana depois de se estabelecerem, Jeff e Liu acordaram cedo. O céu era um azul nítido e lindo, e embora o calor da Louisiana estivesse fazendo seus truques cruéis habituais, os irmãos decidiram que um passeio de bicicleta matinal para explorar a área seria o bilhete certo para combater as pequenas dores de saudade que ambos estavam experimentando na última semana. "Eu sinto falta de casa", disse Liu, enquanto Jeff derramava salsa no burrito de micro-ondas que serviria como seu café da manhã. "Ah, eu também, Liu. Mas acho que esse é o nosso lar agora. Então, nós meio que temos que aproveitar ao máximo." "Eu sei, mas todos os nossos amigos e outras coisas estão lá em Nova Orleans. Lembra daquele prédio que sempre nos esgueiramos em cima e vemos as luzes da cidade se acenderem?" "Ah, sei lá, eu sinto falta disso", respondeu Liu, suando para baixo. "Sim, e a locadora também. O proprietário nos conhecia e sempre nos deixava alugar filmes para maiores de 18 sem os nossos pais. E ele sempre nos ligava com um aluguel de videogame grátis se tivéssemos alguns filmes. Eu também sinto falta disso. Mas, Liu, nós temos que..." Liu interrompeu. "Eu sei, temos que aproveitar ao máximo isso. Mas ainda assim, esse lugar parece tão falso. A mamãe e o papai ainda nos tratam como se não estivéssemos aqui." Tem isso também. Eu tava esperando que a nova casa iria, melhorar o humor deles. Mas o que a gente pode fazer?" Liu não teve resposta. Jeff terminou seu café da manhã e os dois meninos saíram de casa para montar suas bicicletas e explorar um pouco mais. Como se viu, o condomínio para que se mudaram era bastante perto de um conjunto de lojas em um pequeno shopping center. Village Shopping Center era o nome da pequena fila de negócios. Ali dentro havia um Pizza Hut, um restaurante chinês, uma loja de tabaco, uma loja Sprint e, o que Jeff e Liu estavam mais animados, uma locadora de filmes. "A gente tem que dar um jeito de fazer com que a mãe e o pai venham aqui e abram uma conta para que a gente possa alugar os filmes", disse Liu, enquanto Jeff virava uma caixa para ler a descrição de um filme de terror. "Merda, você tem razão." Jeff surtou, sentindo um pouco de frustração com esse pensamento. Ele sabia que fazer seus pais virem aqui e criar um cadastro levaria uma eternidade, já que sua rotina habitual após o trabalho era ir para quartos separados até que eles ficassem com fome o suficiente para sair e falar alguma coisa. Jeff olhou para a garota que trabalhava atrás do balcão. "Talvez eu possa ir lá e conversar com ela para nos deixar fazer a conta", brincou. "Sim, certo, Jeff. Um olhar para você e ela provavelmente vai nos banir", comentou Liu com um sorriso largo no rosto. "Você duvida de mim, idiota?" "Duvidar de você? O cara que beijou 2 garotas e quase tocou em meio peito? Nunca, por favor. Vai lá e derrama todo o seu charme." Tanto faz. Eu poderia ter transado com aquela garota, mas os pais dela voltaram pra casa e... A última vez que você me contou essa história, você disse que os pais dela estavam fora da cidade e a irmã dela voltou pra casa." Jeff ficou agitado e enquanto tentava pensar numa resposta, a garota atrás do balcão removeu todas as dúvidas falando com os meninos. "Ei, aquelas bicicletas não são de vocês?" perguntou a jovem, apontando para a janela de vidro. Jeff e Liu olharam e viram 3 garotos lá fora, 2 dos quais estavam andando em círculos ao redor das bicicletas dos irmãos Woods. Eles giravam e depois pulavam em cima, deixando as bicicletas caírem na calçada, só para se levantar, pedalar em círculos e derrubá-las novamente. Os 2 meninos andando nas bicicletas eram ambos magros, adolescentes em construção, enquanto um menino mais pesado estava na calçada, bebendo um Red Bull e assistindo. Jeff e seu irmão
Foram em direção às portas da locadora quando o garoto gordo os viu chegando. Jeff não podia ouvir o que ele disse para seus dois amigos, mas ele fez algum tipo de gesto enquanto gritava, e os outros dois meninos jogaram as bicicletas onde estavam. Caminharam em direção à calçada, diretamente em direção aos dois irmãos. "Essas bicicletas são de vocês?" Um dos meninos perguntou conforme Jeff e Liu entravam no calor do verão. "Sim, por que vocês estão andando nelas?" Liu perguntou bruscamente. "A gente só encontrou elas aqui, cara, relaxa. A gente pensou que alguém tinha deixado aqui fora pra gente", respondeu o mesmo rapaz, enquanto seus dois amigos se juntavam a ele de ambos os lados. Jeff, determinado a fazer um bom começo ali, tentou mudar o curso desse confronto. "Bem, as bicicletas são nossas. A gente acabou de se mudar pra cá tem uma semana. A gente mora na Avenida Fairmont, a algumas quadras daqui. Estávamos apenas verificando o bairro." Jeff esperava que um tom civil pudesse mudar as coisas, mas ele poderia dizer pelo olhar insolente no rosto do garoto que essa era uma aposta difícil. "Bom pra você. Você se mudou pra um bom lugar", comentou o garoto gordo. "Ah, sim, Troy", o primeiro garoto falou. "Eles se mudaram pra aquela casa de merda com a calçada fodida. Eu tava me perguntando quem ia morar naquele lugar." "Bem, Randy, agora sabemos", respondeu o garoto grande, aparentemente chamado Troy. Jeff, ainda tentando salvar a conversa, tentou brincadeiras pacíficas mais uma vez. "Ok, então você é o Troy e você é o Randy. Bem, eu sou Jeff e esse é o meu irmão, Liu. Nós acabamos de nos mudar pra cá de Nova Orleans." "Pois é, você não tá mais em Nova Orleans agora", comentou o terceiro garoto, que tinha acabado de decidir falar. "É, e quem disse que você podia chamar a gente pelos nossos nomes?" Randy perguntou, aquele sorriso insolente e privilegiado nunca saindo de seu rosto. Jeff sorriu e respondeu ao Randy. "Bem, eu acho que poderia ter te chamado de babaca, mas eu pensei em te dar o benefício da dúvida." Naquele momento, um clarão de raiva substituiu o sorriso que havia repousado no rosto de Randy durante toda essa troca. Os outros dois meninos, Troy e o ainda desconhecido terceiro membro de seu grupo, pareciam estar momentaneamente em silêncio. Talvez não estivessem acostumados a serem revidados. "Ah, me desculpa, essa linguagem é muito adulta para você?" Jeff perguntou. "E você, garoto quieto? A gente sabe que não é Nova Orleans", afirmou Jeff ao garoto magro que o lembrava de suas localizações geográficas. "Porque se fosse Nova Orleans, vocês três já teriam levado umas porradas por tocar nas nossas coisas." O garoto magro olhou para frente e para trás, para seus dois amigos. No entanto, Randy, claramente o líder, parecia saber o que dizer. "Keith, você vai deixar essa putinha falar assim com você?" Jeff sabia dessa parte, e mesmo que ele quisesse muito partir para cima de Randy e seus amigos ao redor, uma preocupação real de repente invadiu a sua mente. Se ele e Liu brigassem na primeira semana nesse novo bairro, os pais deles enlouqueceriam. Ele praticamente podia ouvi-los agora. E enquanto as coisas estavam longe de serem perfeitas em sua casa, mesmo após a mudança, havia uma paz que tinha caído sobre a família. E Jeff, lutando contra seus impulsos, decidiu fazer o seu melhor para mantê-lo. Jeff olhou para os três muito bem vestidos, crianças suburbanas muito privilegiadas diante deles, e os dispensou. Vocês são entediantes. Vamos, Liu. Deixa eles continuarem esse encontrinho a três sem a gente." Liu riu disso e seguiu atrás de seu irmão em direção às bicicletas. No entanto, Randy e sua pequena gangue de supostos durões não teriam nada disso. Mudaram-se para bloquear Jeff e seu irmão mais uma vez. "Onde é que você vai, otário?" Randy perguntou, empurrando Jeff. Ele podia dizer que o empurrão não tinha força real. Randy estava tentando descobrir, vendo onde estavam os botões. Ele forçaria mais, mas Jeff engoliu a raiva que construía dentro de si mais uma vez. Liu tomou um pouco mais de exceção ao empurrão. "A gente está indo para a casa da sua mãe. Eu e meu irmão economizamos um pouco fazendo algumas tarefas e a gente ouviu que ela não cobra muito caro."
Quando as palavras deixaram a boca de Liu, Randy parecia registrar apenas uma pequena parte de tudo. Randy Hayden tinha crescido em Mandeville. Seu pai era sócio de uma firma local que ganhava muito dinheiro, outra coisa que Jeff logo viria a aprender. Randy e seus amigos, com a mesma idade de Jeff, cresceram em circunstâncias muito diferentes. Eles estavam acostumados a serem ouvidos. Eles estavam acostumados a serem temidos. Na verdade, Randy, o alvo do insulto, ficou ali parado. E foi Troy, o garoto gordo que deu um passo à frente, com um punho rígido e olhos arregalados de raiva. "Com quem que você tá falando?" Troy gritou e partiu para cima de Liu. Liu, que estava em melhor forma e lutava com Jeff um tempo ou dois durante a época do boxe, foi capaz de evitar o soco, mas apenas por pouco. Se tivesse sido tudo, poderia ter acabado mais uma vez lá. Troy foi claramente pego de surpresa com a velocidade de Liu e, na verdade, não tentou outro soco. No entanto, esses eram valentões, crianças que corriam em bando por uma razão. O magrelo, Keith, deu a volta e deu um soco que se conectou com o lado esquerdo do rosto de Liu. Jeff já tinha visto o suficiente. Ele ficou chocado com a rapidez com que isso evoluiu para socos, mesmo que ele esperasse isso desde o início. Quando ele conheceu Randy e seus amigos, ele estava curioso. A partir daí, ele desenvolveu um aborrecimento com eles, e lentamente, o aborrecimento tinha evoluído para raiva. No entanto, ao ver Liu recebendo um soco, vendo a pequena gota de sangue no lábio inferior de seu irmão, ao ver o olhar presunçoso de satisfação no rosto de Keith, aquela raiva que Jeff sentia, de repente, explodiu em uma raiva que ele nunca tinha sentido antes em sua vida. Jeff Woods não hesitou. Ele deu um passo à frente, seus pés automaticamente caindo na posição correta que ele tinha aprendido com as aulas de boxe em que seu pai uma vez o matriculou, e entregou uma poderosa mão direita no rosto de Keith. O magrelo não teve tempo de registrar o choque ou a dor. O soco o pegou de surpresa, e seus joelhos se dobraram. Keith desceu ao chão em um monte de confusão e medo amanhecendo. Randy, o chamado líder aqui, estava quase chocado demais para se mover. Ele tinha muita experiência em começar brigas, mas não estava acostumado a perdê-las. Ele nunca sentiu o controle da situação escorrendo pelas suas mãos. Ele estava acostumado a estar no comando. Então, agora, vendo um de seus amigos cair tão rápido e facilmente, deixou-o em um estado de choque que ele não tinha ideia de como explicar. Troy, por outro lado, parecia ter um plano: dar outro soco. Ele se moveu em direção a Jeff enganosamente mais rápido do que o seu peso parecia permitir, e deu 2 socos igualmente rápidos. Jeff, no entanto, não teve problemas em pisar em ambas as tentativas. Troy, parecendo perdido demais, realmente largou os braços como se não soubesse o que fazer. Jeff tinha a resposta. Ele se mudou, jogando 3 ganchos na boca do estômago de Troy. Os olhos do garoto pareceram pesados. Ele cambaleou para trás, segurando seu estômago latejante. Jeff não perdeu tempo e entrou mais uma vez, dando um soco forte na mandíbula do garoto grande, fazendo com que Troy caísse prontamente no chão. Jeff agora voltou seu foco para Randy. Ele avançou sobre o garoto, sentindo algo novo se formando dentro dele. Ele ainda sentia a raiva, a fúria, na verdade, com as provocações desses 3 idiotas. Eles tiveram a coragem de mexer nas suas bicicletas, a coragem de insultar 2 crianças que nunca tinham conhecido antes, e claro, o ataque final, tocando no seu irmão. No entanto, misturado com essa raiva, também foi um prazer doce e agradável. Ele não estava só batendo neles, mas ele estava amando cada segundo. Era como se a alegria de mostrar a eles fosse perfeitamente misturada com a raiva que sentia por eles. Juntos, formaram-se em um sádico e controlado senso de poder. Isso foi até Liu pisar na frente dele. "Jeff, chega, já tá bom." "Por que parar agora, Liu? Eles queriam isso," respondeu Jeff com uma voz plana que Liu nunca tinha ouvido sair da boca de seu irmão. "Ela tá chamando a polícia, olha." Liu
gritou novamente, e dessa vez, Jeff voltou à realidade tempo suficiente para ouvir. Ele olhou para a funcionária da locadora e a viu no telefone, falando freneticamente e apontando para o estacionamento. De repente, a estranha neblina sádica de Jeff entrou em colapso e ele recuperou o seu antigo eu. Merda, vamos embora, ele declarou rapidamente. Jeff e Liu montaram suas bicicletas e pedalaram em direção à saída do estacionamento. É melhor você correr mesmo, Randy gritou atrás deles. Jeff e Liu não se importaram e fugiram. A poucos quarteirões da rua, desmontaram de suas bicicletas e começaram a andar juntos. No início, nenhum irmão falou, então Liu quebrou o silêncio. Jeff, obrigado por me defender lá atrás. Obrigado mesmo. Sim, esses caras são uns merdas. Eles tiveram o que mereceram. Respondeu Jeff, olhando para a rua enquanto caminhavam. O que aconteceu? Eu nunca vi você assim antes. Apenas me defendendo, Liu. O que eu deveria fazer? Deixar eles baterem em você? Eu aposto que eles vão para nossa escola. E aposto que vamos vê-los lá. E eles não vão esquecer isso. Ah, quem se importa? A gente não pediu para se mudar para cá. Nós não pedimos nada disso. A mamãe e o papai só queriam uma casa maior, em um bairro melhor, e nós fomos arrastados juntos para isso, quer a gente goste ou não. Jeff afirmou, e voltou a olhar para os seus pés. Acha que vamos ter problemas? Liu perguntou. Pelo quê? Por nos defender? Sim, eu acho que você tem razão. Eles começaram, respondeu Liu, e para o irmão, o assunto estava encerrado. No entanto, as coisas estavam longe de acabar. Eles descobriram que o problema que eles acreditavam ter escapado estava de fato esperando por eles na porta da frente. Jeff e Liu viram os carros da polícia bem antes de chegarem na garagem. 2 viaturas policiais, ambas estacionadas na frente da casa deles. Os dois sentiram seus estômagos caírem, pois sabiam por que a polícia estava lá. Os irmãos entraram na sala para ver seus pais sentados no sofá. Os 2 policiais em pé, encostados na parede, escrevendo em seus cadernos. O que vocês 2 fizeram? Shelia praticamente gritou quando os 2 meninos entraram na casa. Liu, mais jovem e menos concentrado do que Jeff, começou a entrar na defensiva. Algumas crianças tentaram derrubar a gente naquela locadora. Eles estavam mexendo com as nossas bicicletas, e quando saímos eles ficaram mexendo com a gente. Não foi isso que ouvimos. Matt Woods interveio, sua voz firme e madura com raiva e insatisfação. Não, pai, foi isso que aconteceu. Jeff começou a explicar. A gente estava na Friendly Video, olhando pela loja, quando esses 3 garotos começaram a andar nas nossas bicicletas. Tudo o que fizemos foi sair, e as crianças começaram a falar um monte de besteira pra gente, tentando provocar uma briga. Quando tentamos sair, um deles deu um soco no Liu. Finalmente, um dos 2 policiais falou. O crachá dele dizia Williamson. Meninos, temos algumas reclamações sérias sobre vocês 2. Pelo que dizem testemunhas oculares no centro comercial, vocês começaram o confronto com o Randy e seus amigos. Jeff percebeu o quão familiar era o tom do policial quando disse o nome de Randy. Essa era uma cidade pequena, afinal, e havia uma boa chance de que esse policial treinava Randy na liga infantil ou bebia cervejas com seu pai. Merda, era até possível que esse policial fosse um tio daqueles garotos. Não, senhor, Jeff respondeu. Nós não começamos, eles começaram. A gente só queria ficar em paz com as nossas bicicletas. A gente só queria ir embora. Eles nos bloquearam. Williamson continuou, como se não tivesse ouvido nada do que Jeff disse. Várias testemunhas, incluindo a funcionária da locadora, dizem que você bateu neles primeiro. Disseram que os meninos estavam andando de bicicleta, mas deixa eu perguntar uma coisa. Você acorrentou suas bicicletas ou alguma coisa, ou você só deixou elas do lado de fora da loja? O que isso importa? Liu exigiu. Bem, filho, se vocês só deixaram suas bicicletas espalhadas na rua, você não pode exatamente culpar Randy e seus amigos por subir nela, sabe? Seria diferente se você as tivesse protegido de alguma forma, mas vocês deixaram elas lá, largadas. Mãe, pai, vocês não estão comprando essa historinha, né? Vocês sabem que eu e o Liu não começamos briga em lugar nenhum. Por que faríamos isso? Esses 3 idiotas mexeram com a gente.
E se vocês não perceberam que esses policiais já escolheram um lado, então vocês precisam abrir seus olhos. Jeff sabia que estava patinando em gelo fino, mas aquela raiva exigiu algum tipo de satisfação. Jeffrey, primeiramente, eu não quero você falando sobre os policiais nesse tom de voz. E não fala com a gente dessa forma também. Agora, é bastante óbvio que vocês dois não são felizes aqui. Que vocês sentem falta da sua antiga casa, mas começar brigas na rua não vai mudar nada. A mãe do Jeff reagiu. Ouçam, meninos, vocês têm sorte. Nenhum dos pais quer prestar queixa. Isso será relatado como uma simples briga entre adolescentes. Mas estejam avisados. Ambos estão atentos. Essa é uma cidade tranquila. Não é como Nova Orleans. Não toleramos esse tipo de comportamento aqui. Se você ver Randy, Keith ou Troy, sugiro que peça desculpas. Vamos ficar de olho em vocês dois, então não deixe isso acontecer de novo, tá bom? Você não quer ter um registro na delegacia, quer? Jeff sentiu sua bolha de raiva mais ainda. E ele não podia segurar a sua língua. Quem é ele pra você, oficial Williamson? Randy é seu sobrinho? Ele é filho de um amigo? Ou talvez você transa com a mãe dele quando tá de plantão? Qual é, policial? Tá, chega disso. Vocês dois vão pros seus quartos agora. Matthew Woods perdeu a cabeça com aquilo tudo, enfim. Ele ordenou seus filhos pra fora da sala. Jeff e Liu subiram as escadas. No entanto, eles se recusaram a abaixar suas cabeças em vergonha ou sentir qualquer arrependimento. Nenhum dos dois falou com eles pelo resto daquele dia. Jeff e Liu ficaram lá em cima, desabafando sua frustração compartilhada um com o outro. Eles estavam ferrados, mesmo tão jovens. Eles sabiam disso. Eles tomaram algum consolo no fato de que eles pelo menos não tinham sido presos ou fichados, mas ainda assim, eles viram o que realmente estava acontecendo aqui. Aquele policial estava protegendo o Randy. Jeff sussurrou para seu irmão mais novo. Eu sei, respondeu o irmão. A gente precisa ficar junto. Temos que cuidar um do outro. Você viu lá embaixo? Nem os nossos pais defenderam a gente. Sim, que merda foi aquela? Liu perguntou. Imagina, a porra da imagem deles. É com isso que eles se preocupam. Só se importam em se encaixar aqui. Eles querem ter certeza de que se misturam com o resto das famílias Stepford. Mas chega de brigas. Se virmos o Randy ou seus dois amigos idiotas de novo, nós simplesmente vamos embora, tá bom? Mas Jeff, você pode quebrar eles inteiros. Por que iríamos fugir? Liu perguntou. Porque eu não posso bater na merda da polícia, Liu. Eu não posso chutar a bunda do papai e da mamãe. E é isso que iria nos foder. Randy e seus amigos estão protegidos aqui. Você e eu? Não. Então, se a gente vê eles, apenas evita, ok? Por favor. Liu acenou com a cabeça. Eu me sinto como um frouxo. Porém, eu devo um soco no Keith por me bater. Não, você não deve. Eu paguei de volta por isso, tá? E bati no seu amigo gordo também. Eu espero que eles deixem a gente em paz agora. Suspirou Jeff. Jeff e Liu não ouviram dos pais pelo resto daquele dia. Eles permaneceram em seus quartos por toda a noite e finalmente desceram para comer depois que tinham certeza que seus pais tinham ido para a cama. Liu disse que se sentia aliviado com isso, mas Jeff tinha a sensação de que o pior ainda estava por vir. Jeff estava certo. Na manhã seguinte, quando os dois irmãos desceram as escadas juntos para tomar café da manhã, seus pais já estavam sentados na mesma sala de jantar, olhando para os meninos, aprovando nada do que via. Senta, afirmou Matt, sem rodeios. O que está acontecendo? Perguntou Liu. Eu falei senta. Agora. Matt declarou novamente, a raiva dançando sobre as palavras. Os meninos cumpriram sem mais pergunta. Matthew Woods começou sua diatribe. O que quer que tenha sido aquilo que aconteceu ontem? Espancar algumas crianças por tocar nas suas bicicletas, falando com a polícia, desrespeitando eu e a sua mãe? Isso acaba hoje. Nós não batemos em ninguém por tocar nas nossas bicicletas. Jeff desabafou. Jeff, cala a boca. Eu tô falando. Seu pai rosnou. Aquele garoto, Randy Hayden, o pai dele é sócio na minha firma, sabia disso? Você ao menos pensou nisso quando você estava batendo nele por causa de uma bicicleta abandonada? Você simplesmente não pensou, não é, Jeff? Shelley acrescentou. E como é que eu ia saber disso? Matt continuou. Bem,
Eu passei a manhã inteira falando com o pai dele no telefone. O pai dele tá disposto a esquecer tudo. Mas puta merda, agora eu tenho que lidar com mais isso no trabalho. Você tem alguma ideia de quanto dano isso poderia ter feito pra mim? Pra nossa família? Jeff sentiu a raiva voltando e lutou com toda a sua força para mantê-la sufocada. Em vez disso, ele tentou mais uma vez apelar para o lado materno e paterno dos dois adultos. Mãe, olha pro rosto do Liu. Eles cortaram a boca dele. Não é possível isso. Ainda tá inchado. Liu virou a cabeça para mostrar melhor a lesão. Meu Deus, Jeff. Você não entende como são crianças? Isso é motivo para sair por aí como um psicopata atacando pessoas? Eu só queria fazer amizade com algumas das outras famílias desse bairro. Mas, graças a você, eu não sei. Assim que Jeff e seu irmão construíram uma defesa adequada, o pai deles começou a falar novamente. Então, sua mãe e eu conversamos sobre isso. Já que só restam algumas semanas de férias de verão, decidimos que Liu deve passar o resto da temporada na casa da tia Mercy. Nós já falamos com ela e ela está disposta a deixá-lo ir lá e ficar. Jeff e Liu foram pisoteados por essa decisão. Os dois meninos começaram a protestar ao mesmo tempo, mas viram o olhar no rosto dos pais. A decisão já tinha sido tomada. Por que nós dois não podemos ir então? Jeff pediu um último esforço para pelo menos fugir de seus pais. A Marcy não quer vocês dois lá. Ela diz que vocês dois juntos são muito desenfreados. E francamente, concordamos, respondeu Shelia. E assim foi. Liu foi transportado para a casa de sua tia em Abita Springs, Louisiana, um lugar ainda menor e mais maçante do que Mandeville. Se é que podia existir isso. Jeff viu seu irmão sair e depois voltou para o seu quarto. Ele sentiu a raiva. No entanto, começou a sentir quase agradável, uma sensação quente. Ele não conseguia explicar. Ele estava furioso com essa reviravolta. Seus pais tinham virado as costas para seus próprios filhos. No entanto, através de tudo isso, esses novos sentimentos que ele estava experimentando não eram todos terríveis. Essa raiva, por exemplo, ele quase podia saboreá-la. Parecia um xarope espesso e doce se mexendo dentro dele. Claro, ele sabia o ingrediente extra que completaria o sabor. Aquela alegria satisfatória que ele sentiu quando tinha Randy e seus amigos nas mãos no dia anterior, que se misturava perfeitamente com a raiva para criar algum produto intoxicante que Jeff quase desejava agora. Ele adormeceu deitado em sua cama pensando naquela seiva. Aquela sensação quente e viscosa que parecia rastejar seu caminho para o próprio tecido de sua alma. Ele o acelou, mas sabia que era destrutivo e que nada de bom poderia vir se saboreasse novamente. Vários dias se passaram e as tensões estavam altas entre Jeff e seus pais. Sem Liu por perto, não havia nada para ele fazer, exceto sentar-se em seu quarto e jogar videogame. Ele saiu, mas não se aventurou longe de casa. Ele sabia que se Randy e seus capangas aparecessem de novo, provavelmente resultaria em outra briga. Por alguns dias, isso funcionou bem e Jeff acreditou que poderia superar isso. No entanto, sua mãe mudou tudo isso em uma manhã de sábado logo cedo. Jeff foi acordado de repente pela luz do sol afiada atingindo seu rosto. Ele ouviu sua mãe cantarolando, algo que ela raramente fazia. Mesmo em seu estado de sono, ele sabia que o canto era forçado. Ela estava fazendo isso para acordá-lo e achou que a luz do sol adicionada aceleraria as coisas. Quando ela notou os olhos de Jeff se abrindo, ela caminhou até sua cama e começou a falar em um tom que simplesmente escorria falsa jovialidade. No início, Jeff tinha recuado. Poderia a mãe dele estar falando sério? Ela realmente esperava que ele fosse fazer amizade com Randy? Ele ainda estava na cama quando sua mãe parou seu zumbido incessante. Tempo suficiente para dizer-lhe para se levantar e se vestir. Uma vez que ele soube por quê, ele simplesmente disse que não, de jeito nenhum. Nem que tivesse que ir ao inferno. No entanto, sua mãe era uma manipuladora astuta e ela saberia exatamente o que faria o trabalho. Ela prometeu ao Jeff que se ele fizesse isso por ela, fosse lá e fizesse tudo funcionar com o Randy, que Liu poderia voltar para casa no dia seguinte.
Ela tinha acabado com Jeff direto para o canto com aquilo. Ele não teria escolha a não ser concordar. Pouco tempo depois, Jeff e sua mãe estavam entrando na garagem de Randy. A mãe do Randy atendeu a porta. Oi, você deve ser o Jeff. Ela cumprimentou. Jeff sorriu fracamente e confirmou que era de fato quem ela esperava. Olá, eu sou Shelia Woods. Prazer em finalmente conhecê-la pessoalmente. A mãe de Jeff anunciou, passando pelo filho e estendendo a mão para a mãe de Randy. Ah, Shelia, tão feliz em conhecê-la. Eu sou Bridget Hayden. Lamento saber que nossos rapazes tiveram um pequeno acidente no outro dia. Você sabe como são adolescentes, hormônios enlouquecendo e tudo mais. O Randy nunca entra em brigas, mas ele me explicou que Jeff e seu irmão ainda são novos por aqui e ainda não aprenderam como fazemos as coisas em Mandeville. Não é isso mesmo, Jeff? Jeff não resistiu a um pequeno toque. Sim, desculpe por isso, Sra. Hayden. Eu e Lil não tínhamos ideia de que estava tudo bem pro seu filho e os amigos dele mexer na nossa bicicleta sem pedir. Ah, Bridget, ele puxou a língua do pai. Nunca sabe quando calar a boca. Que tal você e eu entrarmos e tomarmos um café? E aí você pode me contar todas as grandes fofocas ao redor de Mandeville, enquanto nossos garotos se conhecem da maneira correta. O Randy tá lá em cima no quarto, Jeff. Segunda porta esquerda. Eu tenho certeza que você vai ouvir o som dos videogames ou algo assim, declarou Bridget, com muito pouco humor à sua voz. Obrigado, respondeu Jeff e entrou na casa. Jeff bateu e ouviu Randy responder com entra. Ei, então, acho que você ouviu. Os nossos pais querem que a gente, sei lá, se entenda, afirmou Jeff com pouca convicção. Sim, a minha mãe é dessas. Ela não gosta de drama. Honestamente, eu acho que ela se preocupa demais. Quer dizer, eu tô de boa, você tá de boa. Jeff sentou-se no chão ao lado de Randy e começou uma conversa. Então, acontece que o seu pai é o chefe do meu pai. Ele surtou com a briga no estacionamento. Ele estava realmente preocupado que seria demitido ou algo assim. Ah, o meu pai é tipo chefe de todo mundo. Eu odeio isso. Eu acho que metade das crianças da minha escola fala comigo porque os pais delas estão de alguma forma ligados à firma do meu pai. E por que você odeia isso? Jeff perguntou. Porque é falso. Toda essa merda de cidade falsa. Você vai descobrir isso com mais tempo morando aqui, mas confia em mim, todo mundo que mora aqui tá apenas tentando fingir que eles são outra coisa. Meus pais me fazem fazer toda essa merda, todos os troféus e essas coisas, só para que eles possam se gabar. É isso. Jeff sorriu. Eu sei como você se sente. O meu pai me colocou na aula de boxe há um ano, porque um colega dele tinha um irmão que trabalhava no lugar ou algo assim. Assim que esse cara se demitiu, eu tava fora da academia na semana seguinte. Ah, eu gostaria que fosse tão fácil. Randy respondeu. Eu odeio jogar beisebol. Mas meu pai com certeza vai me obrigar de novo no próximo verão. E no verão depois e depois. É como se ele soubesse que eu odeio, mas quer ter certeza que eu tô lá fora com o nome estúpido da empresa dele na parte de trás da minha camisa. Randy, por que você e seus amigos estavam mexendo nas nossas bicicletas naquele dia? Eu te disse. Essa cidade é falsa e chata pra caralho. Não tem nada pra fazer aqui. A gente tem que encontrar coisas pra fazer. Quer dizer, tem um número limitado de vezes que você pode ir ficar na locadora ou andar pelos caminhos de terra na floresta. Todas as garotas aqui são um saco. Todas as lojas fecham cedo, não tem shopping e o cinema é do outro lado da cidade. Estávamos entediados. Então, desculpa por isso, eu acho. Tá tudo bem, Jeff respondeu. Eu acho que, sei lá, desculpa também. As coisas foram longe demais. Você quer dizer a briga? Randy perguntou. Não, essa parte foi realmente legal. Aqueles caras, o Keith e o Troy, eles só andam comigo por causa do meu pai. É como eu te disse, eu tenho certeza que os pais deles quase obrigam eles a ficarem comigo. A tarde continuou, e Jeff logo esqueceu que esse era um acordo obrigatório. Ele começou a gostar do Randy, claro. O primeiro encontro deles foi um pouco estranho, mas ele estava começando a se aproximar do garoto, descobrindo que ele não era tão ruim, uma vez que seus amigos eram removidos da equação. Estava tudo bem. Mas claro, isso duraria bem pouco. Cerca de 1 hora depois, as coisas tomaram um novo rumo.
Jeff ouviu os estalos de 2 portas de carro fechando, quase em uníssono, e então ouviu o motor ligar. Ele deixou cair o controle do jogo e olhou para fora da janela do quarto de Randy, bem a tempo de ver sua mãe e a mãe de Randy saindo da garagem. "As nossas mães estão indo embora", disse Jeff. "Ah, já era hora. Eu achei que a minha mãe acabaria por convencer a sua mãe a ir às compras, ou tomar café ou algo assim." Jeff ouviu Randy pausar o jogo. "Ei, Jeff, vamos lá embaixo, eu quero te mostrar umas coisas legais." Randy convidou, e Jeff seguiu. Randy levou Jeff para a garagem. Estava quente lá dentro, com a porta principal fechada. A garagem estava bem guardada, porém, e Jeff observou pilhas de revistas debaixo de um banco de trabalho, bem como ferramentas e vários outros itens empilhados em cima. Parado na pequena garagem, com o calor do final do verão se prolongando, Jeff começou a se sentir um pouco desconfortável. Apesar do fato de que ele e Randy pareciam se relacionar bem nas últimas horas, Jeff não podia ignorar a sensação de que as coisas eram diferentes agora que os adultos tinham ido embora. "O que você queria me mostrar?" Jeff perguntou. "Espera, deixa eu pegar", respondeu Randy, movendo as revistas para fora para revelar uma pequena caixa vermelha. Jeff viu Randy remover a caixa e abri-la. "Olha só, é a arma do meu pai", anunciou Randy e acenou com aquela coisa vermelha de metal. "Oh, toma cuidado com isso", Jeff gritou, mais de choque do que preocupação real. "É maneiro, cara. Não seja um covarde, nem sequer tá carregada", disse Randy. No entanto, Jeff assistiu enquanto ele pescava um dos sinalizadores de um compartimento traseiro. Randy, então, continuou a mexer com a arma de sinalizador, abrindo o tambor e carregando uma munição. "Agora tá carregada", anunciou. "Meu pai me mostrou como usar isso no ano passado quando saímos de barco. Às vezes eu levo para os fundos e atiro sinalizadores nas árvores. Mas talvez, dessa vez eu não precise de uma árvore." A mudança na voz e comportamento do Randy era impossível de ignorar. "Tá bem legal a sua arma. Vamos voltar para casa. Tá muito calor aqui fora. Além disso, eu tô ficando com fome. O que você tem para comer?" No entanto, quando Jeff se virou para andar pela pequena porta que leva de volta para casa, seu caminho foi subitamente bloqueado por 2 rostos mais familiares. "Onde você vai, Jeff?" o garoto gordo, Troy, disse enquanto ele e Keith entravam na garagem. "Vocês demoraram demais. Eu tive que aturar esse viadinho o dia todo." Randy gritou. Uma alegria perversa estava presente em suas palavras. "Desculpa, Randy, mas o idiota do Keith teve que cortar a grama do jardim da frente antes do pai dele deixar ele sair", disse Troy, com um tom assustado em sua voz. "Mas tá tudo bem, a gente tá aqui agora", disse Keith. "Que merda é essa? O que tá acontecendo?" Jeff perguntou, olhando para Randy. Ele notou que Randy ainda tinha a arma nas mãos. "Eu vou te dizer o que tá acontecendo, Jeff. Você vai pedir desculpas ao Keith e ao Troy pelo que você fez. Você deu um soco neles e depois fugiu. Você nem teve coragem de lutar contra eles como um homem. Então agora, você vai pagar o que deve." "Olha, eu não vou brigar com você, tá? Eu cansei dessa merda", respondeu Jeff, enquanto olhava pelo quarto em busca de uma saída. "Ah, você tá certo sobre isso. Você não vai brigar. Você vai ficar aí e deixar meus garotos entrarem. Então, eu vou ter a minha parte. E quando isso acabar, você sai da minha casa. Eu vou dizer à minha mãe que você ficou doente e caminhou de volta para sua casa. E depois disso, se você encontrar com a gente de novo, é melhor você andar pro outro lado. Eu não vou ficar aqui e apanhar de você ou seus amigos, então só me deixa logo pra casa. Que tal isso? Eu vou dizer à minha mãe que estamos bem e todos ganham, certo?" Jeff perguntou. Randy, então, levantou o sinalizador em direção a Jeff. "Não, você fica, porra! Você fica e aguenta o que você pediu." Jeff sentiu novamente aquela matéria escura e doentia que o cercava. Ele sabia agora. Era o paraíso. Em sua mente, ele pensou que iria afundar nela, nadar e engoli-la por inteiro. Ele olhou em volta e o sentimento cresceu. Ele viu Randy parado ali, segurando a arma. Em suas mãos, porém, ele tremia, e o cão não estava puxado. Jeff sabia que Randy não tinha intenção de atirar,
Ele olhou para Keith, magro e choroso, uma criança nascida para seguir. Caminhou até ele. Troy, gordo e suado, respirando pesado por causa da caminhada. E é claro que, no meio de tudo isso, o próprio Jeff. Ele sentiu o prazer começar a se misturar com a raiva, formando a amálgama perfeita. Ele tentou evitar isso, mas ele sabia que só podia ceder. No entanto, quando foi colocado tão perto, quando a promessa daquela doçura, o sabor mais doce estava a apenas a 1 centímetro de distância, Jeff descobriu que não podia resistir a isso mais do que um navio poderia resistir a um tufão no oceano. Jeff começou a sorrir. Por que você tá rindo pra mim? Você é gay? Tá apaixonado por mim? Randy perguntou, e havia um leve tom nervoso em sua voz. Eu tô rindo? Eu nem percebi. Acho que é porque eu tô me divertindo muito, anunciou Jeff, e de repente se lançou em direção ao garoto despreparado segurando a pistola de sinalizador. Jeff atingiu Randy uma vez no nariz. Os braços de Randy caíram, mas ele manteve a arma na mão. Jeff, sem nem precisar olhar, percebeu que Troy e Keith deram um passo para trás, em vez de avançar como deveriam. Jeff deu outro golpe forte na boca de Randy, fazendo com que o menino caísse no chão. Jeff agora voltava sua atenção para Troy e Keith, os dois garotos durões que ainda não tinham feito nada em sua direção. Troy deu um passo para trás e tropeçou na pilha de revistas que Randy havia movido mais cedo. Jeff aproveitou a oportunidade e deu um passo à frente, mais uma vez chocando seu punho contra a barriga redonda de Troy. Troy tentou ficar de pé, mas os socos de Jeff, combinados com o tropeço, fizeram ele cair para trás, aterrissando com força e batendo a cabeça no chão de concreto da garagem. Keith estava tentando recuar. No entanto, Jeff estava parado entre ele e a única saída, já que a porta da garagem estava fechada. Jeff deu 2 passos rápidos em direção ao garoto magrelo e sentiu uma alegria intensa ao ver Keith cambaleando para trás, batendo as costas na parede. Essa mistura perfeita de prazer, controle e raiva se uniram. Jeff sentiu como se estivesse flutuando acima de tudo. Em algum lugar, em sua mente, ele sabia que haveria um inferno para pagar por isso. Mas naquele exato momento, ele não poderia se importar menos. Ele não se importava com Liu, não se importava em ser preso, e não se importava se seu pai fosse demitido. Tudo o que importava, naquela fração de tempo, era machucar Keith. Keith tentou fugir, esperando passar pelo pequeno espaço entre Jeff e a porta. No entanto, Jeff o acertou, a mão direita dura em seu rosto, fazendo com que Keith cambaleasse para trás novamente. Jeff podia ver que seus joelhos estavam cedendo e aproveitou ao máximo. Ele se moveu, prendendo Keith na parede, e começou a desferir golpe após golpe na barriga do garoto magro. Os olhos de Keith ficaram grandes como 2 pires. Uma vez satisfeito, Jeff deu um passo para trás e observou com alegria demoníaca Keith deslizar lentamente pela parede, ofegante. Randy se levantou, mas parecia não ter ideia do que fazer. Nós terminamos agora, Randy? Estamos bem? Ou você e seus amigos precisam de mais? Jeff zombou. Não, chega. E vocês, idiotas? Perguntou Jeff. Foi ideia do Randy. Keith disse fracamente. Troy concordou. Sim, cara, a gente não queria isso. O debate poderia ter continuado, mas o som de um carro retornando quebrou a tensão. Ah, merda, minha mãe tá voltando. Randy gritou, a sua voz falhando de uma forma bem-humorada. Parecia que o cara anteriormente durão tinha quase encolhido de volta para uma criança assustada. Então, vamos apenas dizer que estávamos todos juntos, respondeu Keith. Não, a porra da arma sinalizadora. Se ela descobrir que eu mexi com ela, eu tô ferrado. Então coloca de volta, Jeff sugeriu. Essa sensação de raiva estava desaparecendo novamente e ele sentiu o controle retornando. Sim, pega as revistas, por favor. Randy implorou. Jeff descobriu que gostava muito daquele tom, daquela mentalidade de cachorro implorando. Jeff não estava prestando atenção em Randy. Ele estava no chão, recolhendo calmamente as revistas. Ele realmente não se importava se Randy tivesse problemas ou não. No entanto, se sua mãe voltasse e encontrasse problemas, ele temia que Liu não pudesse voltar para casa como prometido. Todo o resto aconteceu em um flash, literal e figurativamente. Randy
agora em pânico com o problema que teria se fosse pego brincando com uma pistola sinalizadora, começou a suar. Enquanto suas mãos agarravam freneticamente a arma, seus polegares empurravam o martelo para trás. Sem querer, ele nem percebeu que a arma estava engatilhada. Ele já estava virando em suas mãos, tentando desarmá-la rapidamente. Ele então ouviu o som de chaves na porta da frente. Ele sabia que tinha apenas alguns segundos agora para esconder isso. Todo o resto aconteceu praticamente em câmera lenta. A arma escorregou das mãos suadas de Randy quando ele tentou girá-la mais uma vez. Ele a viu cair no chão, parecendo flutuar em vez de cair. Jeff, ocupado empilhando as revistas, só teve tempo de registrar o suspiro chocado de Randy. Ele se virou para olhar na direção do menino, bem a tempo de ver o sinalizador vermelho brilhante cair no chão. A arma disparou, lançando uma bola de fogo em alta velocidade diretamente no rosto de Jeff. Jeff sentiu a onda de calor e dor rasgar o lado esquerdo de seu rosto. Após o registro inicial da agonia, não havia mais pensamento. Jeff começou a gritar, agarrando o lado esquerdo do rosto e rolando no chão. Por um tempo, ele esqueceu tudo, enquanto era mergulhado naquela cauda escura e rica mais uma vez. A raiva quase servindo para entorpecer a dor. Quando ele finalmente chegou a um nível estável de alerta, percebeu que estava em um quarto de hospital. Metade de seu rosto estava enfaixado, ele sabia disso. Ele queria abrir os olhos e falar, deixar sua família saber que ele estava acordado, mas as drogas ainda estavam firmes. Ele estava acordado, mas ainda não funcionando. Ele podia ouvir várias vozes familiares, entretanto. "Ele vai ficar bem, doutor?" A mãe de Jeff perguntou. "Ah, sim, senhora. O seu filho vai ficar bem. No entanto, ele terá um longo caminho para a recuperação e vai precisar total do seu apoio. O sinalizador atingiu seu rosto e causou queimaduras de 3º grau em todo o lado esquerdo. E o olho tá muito ruim?" O pai de Jeff perguntou. "Olha, é difícil dizer nesse momento. Ele vai precisar ver um optometrista para uma revisão mais aprofundada, mas o dano parece bastante grave." "E o rosto dele?" O rosto dele?" A mãe de Jeff perguntou, parecendo profundamente preocupada. "Bem, conseguimos limpar e tratar a lesão a tempo, então você não precisa se preocupar com infecção ou qualquer coisa desse tipo. Vamos querer que ele tome antibióticos por um tempo, e ele precisará limpar a ferida e fazer curativos regularmente. Mas no geral, o seu filho teve muita sorte. Os danos poderiam ter sido mais graves." "Doutor," sua mãe começou novamente. "E se houver danos permanentes, o que fazemos sobre isso?" "Bom, como eu disse, um optometrista terá que examinar o olho." Shelley Woods interrompeu o médico, parecendo mais agitada do que antes. "Você não está ouvindo. Não o olho. O rosto dele. O que fazemos para corrigir o rosto dele?" Ela exigiu. "Bom, senhora, tratamos o rosto dele. Como eu disse, não deve haver risco de infecção enquanto você..." Ela o cortou novamente. "Não a infecção, a aparência dele. O que podemos fazer sobre isso?" "Senhora Woods, isso é a menor das preocupações nesse momento. Uma vez que ele esteja curado e de pé, vocês podem explorar as alternativas de cirurgia plástica para reparar alguns dos danos, mas honestamente, agora não podemos gastar energia com a aparência dele. O importante é que seu filho esteja saudável e estável. Ele pode esperar estar de volta em casa alguns dias, talvez mais cedo." O pai de Jeff falou novamente. "Ok, obrigado, doutor. Podemos ter algum tempo sozinhos, por favor? A minha esposa e eu precisamos conversar." "Claro", respondeu o médico. "Liu, por que você não desce até o refeitório do hospital e faz um lanche?" Matt Woods sugeriu. "Mas eu quero estar aqui, caso o Jeff acorde." Liu respondeu. "Liu, eles nos disseram que Jeff está fortemente medicado. Eles não esperam que ele acorde a qualquer momento essa noite. Então, só vai, tá? E se ele aparecer, nós chamamos você." Matt respondeu. Jeff ouviu a porta abrir e fechar quando Liu saiu. Seus pais soltaram um suspiro longo e trêmulo, mas Jeff estava começando a acreditar que não era um suspiro de alívio, mas sim de estresse. "Nós vamos ter que trancá-lo em casa agora, Matt. Exatamente isso que vai ser. Vamos ter que mantê-lo em casa." Ele ouviu sua mãe reclamar, sua voz soando frenética. "O quê?"
Quero dizer, ele provavelmente não vai ir pra escola por agora, mas duvido que ele perca um ano inteiro. Seu pai respondeu, tentando manter uma voz mais calma. Eu não tô falando sobre isso, Matt. Eu não tô preocupada com ele perdendo uma semana ou 2 de escola. Quero dizer, o rosto dele, Matt. Você ouviu o que o médico disse? O rosto dele vai ficar desfigurado. Shelia argumentou de volta. Ainda não sabemos a extensão total do dano, Shelia. Pode ser menor, pode curar. E você ouviu o que ele disse? A cirurgia plástica pode ser uma opção a tempo. A tempo? Que tipo de tempo? 1 ano? 2 anos? E enquanto isso, as pessoas vão ver ele assim e vão falar. É isso que você quer? Ele vai ser a aberração do bairro. Você acha que alguém vai querer ter ele perto dos próprios filhos? Jeff estava ouvindo tudo isso, deixando as palavras descerem lentamente. Conforme sua mente absorvia as palavras, ele sentia que a raiva voltava. Doentia, enorme, sombria. Aquele xarope de emoção crua e primitiva. Ele queria gritar com a mãe, dizer para calar a boca que era ele que estava ali ainda. Metade do rosto queimado, cego de um olho. Tudo graças a ela forçá-lo a ir até a casa do Randy. Ele queria perguntar por que ela foi embora. Por que ela saiu para ir às compras, ou fazer as unhas, ou o que quer que fosse que ela fez. Ele queria saber por que ela o deixaria sozinho com uma criança que poucos dias antes tentou espancar ele e seu irmão. Ele queria saber como ela poderia se importar mais com sua aparência do que com o fato de que ele estava deitado em uma cama de hospital. No entanto, ainda havia muito mais que ele precisava saber também. Ele queria saber o quanto mais sua mãe o odiava, o quanto mais ela o via agora como uma aberração, como ela insistia. Ele queria continuar a nadar na espessa poça de ódio escuro que estava começando a se formar com a raiva e o ódio. Isso era novo agora. Antes era raiva, então era raiva misturada com prazer? Mas agora era raiva misturada com ódio. E enquanto ele certamente desejava se livrar disso, enquanto ele certamente preferia a falsa sensação de amor e preocupação que ele acreditava ter ouvido dela antes, ele também queria testar um pouco mais. Ele também começou a se perguntar quão bem essa nova receita se misturaria com prazer. Como seria? Matt Woods começou a falar novamente. Eu simplesmente não posso acreditar que ele deu um tiro no próprio rosto com a arma sinalizadora. Eu sempre pensei que Jeff era mais responsável do que isso. Nem me fale, respondeu Shelia. Eu não acreditei quando Randy e seus amigos explicaram aos médicos e à polícia como tudo aconteceu. Randy estava apenas tentando mostrar a casa pro Jeff, mostrar a coleção de revistas que seu pai tinha na garagem. Você conhece meninos. Ele provavelmente estava esperando que algumas playboys estivessem lá ou algo assim. Era óbvio que ia ter problema quando Jeff encontrou a caixa com a pistola sinalizadora. É bem a cara dele simplesmente não parar de brincar com ela. Você deveria ter ouvido aqueles outros garotos, Matt. Eles me disseram que praticamente imploraram pro Jeff parar antes que ele se machucasse. Mas ele só tinha que se exibir. Eu só não sei onde erramos. Achei que nos mudarmos para um bairro tranquilo e agradável faria todo mundo feliz. Jeff, porém, ele só quer lutar contra nós em tudo. E enquanto tudo isso veio junto na mente de Jeff, ele continuou a nadar naquele licor negro de ódio e raiva. O gotejamento de morfina acrescentou um belo toque de euforia. Jeff quase podia se ver, mergulhando nas águas espessas do ódio e emergindo transformado. Cada mergulho lhe trazia tanto prazer distorcido, e foi então que ele finalmente entendeu. Ele podia experimentar o prazer agora, não porque estava gostando do que estava acontecendo, mas porque sabia que podia aproveitar o que estava por vir. Assim como o médico havia previsto, Jeff estava programado para ir para casa alguns dias depois. Durante seu tempo no hospital, ele nunca pediu para ver seu rosto. Não foi até o último dia que ele finalmente pediu um espelho. A enfermeira havia entrado para trocar as bandagens como era de rotina. Ela era uma mulher agradável. Falou com ele, perguntou como ele estava. Ele gostava de suas visitas. Então, no último dia, quando ela chegou para limpar o seu rosto, ele pediu para ver a si mesmo. Tem certeza, querido? Você não quer que eu ligue para os seus pais primeiro? Ela perguntou. Não, obrigado.
Jeff respondeu: eu acho que eu quero ver por mim mesmo primeiro, sem que eles fiquem em cima de mim. Eu entendo. Ela respondeu honestamente, sem uma pitada de pretensão. Uma vez que as bandagens foram retiradas, ela lhe entregou um pequeno espelho de mão. Você quer que eu saia da sala? Ela perguntou. Jeff a ignorou e olhou para si mesmo, avaliando o estrago. Com certeza, seu rosto estava uma bagunça, todo o lado esquerdo pelo menos. O sinalizador o atingiu viajando para cima e queimou uma cicatriz em sua bochecha esquerda, que se estendia até o olho. À primeira vista, quase parecia que ele estava sorrindo daquele lado. A cicatriz ainda estava vermelha, brilhante, e com o tecido queimado espalhado em ambos os lados. Uma vez que chegou ao seu olho, a coisa não melhorou. Seu olho estava branco, apenas uma lâmpada sem vida ligada em seu rosto. Fechou o olho direito e descobriu que não conseguia ver nada do olho esquerdo. A cicatriz continuava até o lado esquerdo de sua testa. O dano foi menos grave lá, no entanto. O cabelo do lado esquerdo de sua cabeça estava queimado, deixando alguns fios para grudar aqui e ali. Desculpa, querido, mas eu tenho que colocar as bandagens limpas, ela disse. Jeff sorriu. Tudo bem. Eu vou ter tempo para me admirar mais tarde. Não houve alegria de seus pais na volta para casa ou na chegada. Eles falavam muito pouco e havia uma tensão no carro que simplesmente não diminuía. Quanto a Liu, ele estava emocionado por seu irmão estar bem, mas não sabia o que dizer sobre os danos em seu rosto. Então, depois fazendo algumas perguntas sobre o acidente e a recuperação, ele também ficou em silêncio. Eles entraram em sua casa ao anoitecer e Liu perguntou sobre o jantar. Ele sugeriu que deixassem Jeff escolher um lugar para comemorar o seu retorno para casa. Apenas durmam vocês dois, Shelia comentou. Ela e o marido também se retiraram para seus quartos para discutir ou sentir pena de si mesmos, quem sabe. Jeff e Liu não falaram muito naquela noite. Jeff passou a maior parte da noite se olhando no espelho. Ele continuou puxando as bandagens e olhando para as cicatrizes. Liu também queria ver, mas achou que poderia ser imprudente perguntar. Eu estou feliz que você está em casa, Jeff. Eu realmente senti sua falta. Eu tô feliz que você esteja bem, disse Liu para o irmão enquanto ele olhava para si mesmo. Eu não tô bem, Liu. E você também não. Nenhum de nós está bem de verdade. Há uma doença aqui. A única diferença é que agora a minha doença aparece do lado de fora também. Jeff respondeu, sua voz tão monótona quanto aquela em uma secretária eletrônica. Do que você está falando? Liu perguntou. Um dia, você também vai ver. Isso é o que acontece, porém. É isso que acontece quando tudo desmorona. Jeff disse, ainda espiando por trás de suas bandagens. Jeff, eu não sei o que você está tentando dizer, respondeu Liu. Jeff não respondeu, porém, e depois de vários momentos, Liu o deixou sozinho. Liu desceu ao quarto de seus pais e bateu na porta. O que foi? A voz de sua mãe perguntou. Mãe, eu acho que o Jeff tá agindo estranho de novo. Você pode vir falar com ele? Vai dormir, Liu. Deixa sua mãe descansar em paz. A voz de seu pai respondeu. Liu, sendo jovem, não tinha outras ideias, então voltou para o seu próprio quarto. Ele não sabia que essas seriam as últimas palavras que ele ouviria seus pais falarem com ele. Naquela noite, Shelia e Matt Woods acordaram juntos, ambos com sono leve. Demorou pouco para tirá-los do sono. A remoção repentina de seu cobertor, quando foi arrancado da cama, funcionou muito bem. Eles acordaram para ver uma pequena luz vinda do lavabo que estava situado em seu quarto principal. A porta estava levemente rachada e a fonte de luz era fraca. Eles podiam distinguir uma forma humana de pé sobre sua cama. O que está acontecendo? Shelia resmungou. Quando sua visão entrou em foco, eles perceberam que seu filho estava diante deles. Matt estendeu a mão e acendeu a lâmpada ao lado da cama. Jeff estava parado ali, sem as bandagens, o rosto desfigurado, brilhando sobre eles.
com uma longa faca de cozinha na mão direita. O que você tá fazendo, filho? Matt perguntou, sua mente ainda tentando sacudir as teias de aranha do sono. Matt, ele tá com uma faca, Shelia gritou, agarrando o braço do marido, mas Matt manteve a compostura. Calma, provavelmente são os analgésicos. Ele só acordou, levantou e ficou desorientado. Relaxa, pelo amor de Deus. Jeff inclinou a cabeça para o lado, ainda sem falar. Ele olhou fixamente para seu pai, lentamente erguendo a faca, assegurando-se de que havia bem. Filho, o que você tá fazendo? Perguntou Matt. Assustando você. Jeff respondeu, sem emoção em sua voz. Matt, faz alguma coisa. Shelia implorou. Ok, filho, eu sei que você passou por muita coisa, mas você precisa voltar pra cama. Eu vou ligar pro médico de manhã e... Jeff se moveu rapidamente para o lado de seu pai na cama, sua cabeça se movendo, alternando entre um jovem de aparência normal e um demônio deformado que estava à espreita nas sombras. Tá bom, chega, você me assustou. Era isso que você queria? Matt perguntou, ajustando-se ao meio da cama para colocar distância entre ele e seu filho. Bom, agora podemos ir para a segunda parte, onde eu começo a te machucar. Jeff falou novamente, sem emoção. Seu pai teve tempo de pronunciar uma única sílaba, provavelmente para fazer outra pergunta, para tentar argumentar com o filho. Jeff, no entanto, deu-lhe tempo para não fazer mais do que isso. Ele se jogou na cama, enfiando a faca no estômago de seu pai. Matt tentou afastar Jeff, mas o ferimento em sua barriga o deixou em choque, e seus braços caíram para o lado. Jeff podia ouvir sua mãe gritando, mas não prestou atenção. Ele queria terminar com seu pai primeiro. Removendo a faca, Jeff esfaqueou sua barriga mais 3 vezes rapidamente. Seu pai engasgou e tossiu sangue. Seu corpo estremeceu e se contorceu cada vez que a faca encontrou seu alvo. Depois da terceira vez, Matt Woods ficou imóvel. Shelia se apoiou na cabeceira da cama. Ela queria descer, correr por sua vida, mas ela se enrolou entre a cabeceira e a mesa. Em seu estado frenético de terror e confusão, ela não conseguia descobrir como fazer algo tão simples quanto descer da cama. Jeff, por que você tá fazendo isso com a gente? Ela perguntou. Randy começou. Você deve saber disso, mas você ignorou. Liu estava com a boca cortada. Você deve ter visto isso, mas também ignorou. Eu fui baleado no rosto com um sinalizador, mas você acreditou no Randy. Por quê? Para que você pudesse ser bem aceita? Jeff perguntou em voz baixa, quase rosnando. Não, querido, eu acreditei em você. Era só o trabalho do seu pai. Nós somos novos aqui. Por favor, Jeff. Sua mãe implorou. Me conta então. Me conta como eu vou ter que estudar em casa. Me conta tudo sobre como quer me esconder num porão como se eu fosse uma aberração, porque teria vergonha do meu rosto. Me conta como nenhum dos outros garotos vai querer ser meu amigo, e como nenhum dos pais deles vai querer ter amizade com você, e isso é a única coisa que te importa. Me conta como a sua vida será incrível. Jeff, por favor, eu tava estressada. Eu tava preocupada com você. Só isso. Por favor. Eu te amo, filho. Mãe, acho que você deveria seguir o seu próprio conselho, sabe? O que você disse a Liu quando chegamos em casa essa noite. Ele queria fazer algo legal para me receber em casa, e você se lembra o que nos disse fazer em vez disso? Jeff perguntou, enquanto se arrastava, encurralando sua mãe na cama. O que foi que eu disse? Ela perguntou, as palavras saindo apenas como um sussurro. Vá dormir. Jeff rosnou e enfiou a faca no peito de sua mãe. Ele a esfaqueou várias vezes e, ao fazê-lo, finalmente encontrou aquela receita perfeita, aquela mistura celestial. Era raiva, ódio e prazer, misturados em uma fórmula perfeita. E por um tempo, Jeff se perdeu em tudo. Jeff abriu a porta do quarto de seu irmão, não surpreso ao encontrar o seu irmão dormindo. Ele havia cochilado com fones de ouvido, então dormiu durante toda a gritaria. Isso foi bom para Jeff. Era mais fácil que Liu não precisasse ouvir tudo isso. Jeff sentou-se na cama de seu irmão
e o cutucou levemente. Levou um momento, mas Liu finalmente abriu os olhos e olhou para cima. Jeff tirou os fones de ouvido para ele. Você está livre agora, Liu. Ele falou suavemente. Jeff, do que você está falando? Liu murmurou, ainda meio adormecido. Você vai ver amanhã. Eu só queria que você soubesse que eu te amo. Você sempre foi o meu melhor amigo. Nunca esqueça disso, ok? Tá, valeu. Eu também te amo, cara. Agora, só me deixa dormir, tá? Liu respondeu e cochilou novamente. Jeff sorriu e se levantou. Ao sair do quarto, ele olhou para o seu irmão adormecido. Uma última vez, antes de desaparecer na noite e começar a sua história.